Oiê, preciosas e preciosos, tão, 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 tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Shimada não ia trazer nenhum vídeo hoje, mas agorinha deu me veio assim a inspiração repentina e eu achei por bem já gravar porque é um assunto bastante importante. E se eu deixar para depois, pode dar ruim, né? Há determinados impulsos que nós temos que obedecer. Todos os impulsos devem ser observados. Alguns a gente tem que seguir, né? Vai ser um assunto um tanto assim complexo. Eu vou voltar ao assunto das doenças psicossomáticas. Isso porque Shimada, ela está bastante preocupada com algumas pessoas que inclui-se Adriana, a nossa comentarista oficial. As pessoas que possuem as doenças que serão mencionadas aqui, elas estão no meu offline. Isso quer dizer que eu tenho a oportunidade de fazer análise não apenas de comportamento, mas de personalidade, a ponto de detectar possíveis traumas ou assuntos inacabados que estão reprimidos. Tudo que é reprimido, tudo que foi traumatizante, possui uma pontinha de um gigantesco iceberg. Como tudo é de dentro para fora, de alguma forma, essas questões, elas se manifestam no comportamento e na personalidade. É impressionante que eu não tenho WhatsApp aqui nesse celular, mas meus filhos descobriram o e-mail. Desculpa. O assunto é sério, né? Mas não tenho como deixar de rir. Meus filhos estão preocupados comigo porque eu estou sem celular, consequentemente sem WhatsApp, e eles não se comunicaram comigo por uma semana. E agora eles lembraram que existe o e-mail, né? Desculpa a interrupção. Então, a ponta do gigantesco iceberg que representa traumas e assuntos inacabados, eles se manifestam de alguma forma através do comportamento e da personalidade. É possível analisar o que é natural da personalidade do indivíduo e o que não é. Tudo isso junto permite detectar a presença de um trauma ou assunto inacabado reprimido. A análise dos possíveis traumas e assuntos inacabados permitem também observar a justificativa de existir determinada doença. Tudo isso tem a ver com a medicina psicossomática
muito relacionada à medicina chinesa, que trabalha muito com energia. Trabalhar com energia não tem nada a ver com misticismo, religiosidade, nada fantasioso, tá? É tudo muito lógico, racional. Nós somos energia. Mesmo para quem não acredita na alma, até mesmo as células produzem em seu campo energia eletromagnética. Energia eletromagnética é gerada toda vez que o coração pulsa e o cérebro funciona. Nós temos várias camadas de fora para dentro, né? Como se fossem vários corpos. Depois do corpo físico de carne e osso, existe o corpo eletromagnético, que é o espírito. Mais para dentro há o corpo, que é a essência de uma energia que não pertence a este plano. Normalmente, é a energia do espírito, a energia eletromagnética, que manifesta as doenças psicossomáticas. Eu tinha dito para a Adriana, né, que eu ia estudar sobre pressão alta dentro das doenças psicossomáticas, porque nitidamente não só a pressão alta, mas como o câncer também da Adriana tem relação com o trabalho perseverante dela, muito dedicado ao autoconhecimento. Se vocês assistirem os vídeos dos 3 primeiros passos da jornada de autoconhecimento, vocês vão ver que estaremos trabalhando muito com curar traumas e assuntos inacabados. Todo mundo possui muito conteúdo reprimido, inclusive trauma, né? Isso quer dizer que todo mundo vai manifestar alguma doença? Não. A questão é, se o trauma ou o assunto inacabado, ele vem da infância ou da adolescência, pode ser que sim. Por quê? Quanto mais tempo o conteúdo está reprimido, mais ele vai se debater. Quando ele surge como a ponta de um iceberg, ele está procurando um modo de dar vazão. É por isso que existe terapia. O correto é nós exteriorizarmos, porque quando estamos exteriorizando, nós estamos tendo consciência daquele momento. Quando algo que está reprimido tenta dar vazão, ele explode assim que encontra uma brecha e ele vem com tudo de uma vez só. Esse é o perigo. Mesmo que você faça um mapeamento de DNA para ver na tua genética quais as doenças possíveis de você despertar, na questão da hereditariedade, não quer dizer que elas vão se manifestar. A probabilidade maior de que elas se manifestem é o estado interior. Então, veja bem, o autoconhecimento não é simplesmente para nós sabermos quem somos. Ele é muito abrangente na questão do ser e na questão do relacionamento da essência
com o animal, o corpo. Eu trouxe 4 doenças que aqui, pelo menos na minha realidade, parecem estar sendo muito comuns, né? 2 delas já são há algumas décadas, né? Mas outras 2, elas estão surgindo com uma frequência absurda. Nós vamos falar dessas 4 doenças para exemplificar a questão das doenças psicossomáticas. Mas antes, é preciso lembrar do seguinte: você está fazendo um tratamento para determinada doença. Este tratamento precisa continuar, tá? Dentro da medicina convencional, precisa continuar. Você estar a par, consciente das informações que vão surgir ao longo desse vídeo, vai contribuir para o tratamento que você está realizando. Para quem não está realizando nenhum tratamento, essas informações vão contribuir para a prevenção. Entenderam? Desculpa. O tratamento da medicina convencional é extremamente importante porque quando a doença psicossomática desperta, ela encontrou uma brecha para dar vazão. Quer dizer, algo lá no mais profundo do interno, que estava reprimido, não apenas se debateu, ganhou dimensão. Não só a luz, mas também as sombras evoluem. Não só o que é bom, mas o ruim evolui. Tudo está sujeito à evolução. O que está reprimido também. Quando algo consegue dar vazão, ele alcançou uma proporção que, quando ele dá vazão, ele vai atravessando as nossas camadas internas até alcançar a superfície. E a superfície é o corpo. Daí que vai se manifestar não mais apenas no comportamento ou na personalidade, mas no físico. E determinadas doenças afetam determinados órgãos ou estados, condições, a partir de uma predisposição genética. Quando há algum caso na família, a possibilidade do indivíduo gerar aquela doença será ainda maior se não houver um tratamento interno das próprias energias. Nossa, eu tô com dificuldade de falar hoje. É incrível. Mas eu tenho que falar disso. Vamos. Eu vou dar uma pausa para tomar água, tá? Voltei. Nós temos que falar sobre isso. Eu tenho umas colinhas aqui que eu vou ler para a gente poder esmiuçar, tá bom? A primeira doença que tá aparecendo com muita frequência, né, é o câncer. Embora tenha o fato, né, de que o câncer é hereditário, nem sempre. A minha mãe, por exemplo,
e 2 dos meus tios não eram fatores hereditários que desencadearam o câncer. No caso da minha mãe, era intensa mágoa, amargura. Não conseguir tratar esse estado fazia com que o câncer estacionasse, avançasse um pouquinho, regredisse e ficava nisso. Ela conseguia estados de espírito, mas ela não conseguia acessar o ponto de origem das mágoas para poder curar. Até que chegou um momento assim que a pessoa cansa, né? Não é tão simples. Não é como abrir a gaveta de baguncinha e procurar determinado objeto, né? Pode haver um cansaço extremo. É por isso que todos esses temas diferentes são apresentados aqui, para que vocês se observem não apenas superficialmente, internamente, principalmente. O estado de espírito de vocês é essencial para a saúde de vocês, tá bom? Então, vamos falar primeiro sobre o câncer. A relação entre fatores emocionais e o desenvolvimento de doenças físicas como o câncer é estudada pela medicina psicossomática e psiconeuroimunologia. Quer dizer, isso aqui que eu vou falar não é invenção da cabeça de Shimada, tá? Há estudos em relação a isso, porque é um fato. Embora o câncer seja uma doença complexa e multifatorial, ou seja, genética, ambiental e relacionada ao estilo de vida, evidências indicam que fatores emocionais crônicos e não processados, ou seja, reprimidos, podem atuar como gatilhos ou facilitadores no seu desenvolvimento. Vocês entenderam agora? Fatores emocionais crônicos e não processados. Digamos, ansiedade generalizada, depressão crônica, entre traumas e assuntos inacabados reprimidos, alimentam e favorecem o despertar do câncer. Então, vamos ver os principais fatores emocionais, que seriam os gatilhos emocionais, né? Quais seriam esses fatores emocionais que ficam lá cutucando a célula do câncer? Todos nós temos a célula do câncer. Uns a despertam, outros não. O câncer acordado por fatores emocionais, gerando o câncer psicossomático, tem relação com estados emocionais que ficam lá, cutucando a célula do câncer para acordar, né? Então, o primeiro fator, estresse crônico e de estresse. Situações de estresse prolongado, angústia intensa, luto, que é um assunto inacabado, o luto não curado evolui, ou traumas que não são trabalhados, gerando uma sobrecarga constante na cabine de controle, a mente, que no corpo tenta descarregar, entenderam? Tenta ganhar vazão. Tudo isso é tratado em vários temas aqui do vídeo. Estresse prolongado não significa apenas o estresse relacionado à carga de trabalho excessiva, não se limita apenas
a relacionamentos familiares que estão prestes a acabar, que geram estresse. É qualquer emoção, sensação, situação que gere estresse, e esse estresse ele continua por tempo demais, ele não tem uma solução. Angústia intensa não é diferente, por exemplo, de mágoa intensa, amargura intensa. Tudo que é intenso demais e está reprimido evolui. Aquilo já é intenso e está preso dentro de nós. Aquilo não fica quieto. Não é à toa que todos temos conflitos internos. Os conflitos internos nada mais são do que algo reprimido se debatendo lá dentro. Aquilo precisa vir para fora. Por quê? Porque nós fluímos. Tudo é de dentro para fora. Se nós não exteriorizamos, se nós não tratamos, aquilo vai buscar vazão. E nós não somos perfeitos. Aquilo vai encontrar uma brecha para vazar. O luto. O luto não se trata apenas da perda de um ente querido do modo convencional, né? Quando nós temos que sepultar os nossos entes queridos. Num aborto há luto, na perda de um animal de estimação muito querido há luto, na perda de uma empresa onde se dedicou muitos anos há luto, no final de um casamento de longo período há luto, entende? Toda perda extremamente significativa para o indivíduo é luto. E o luto não tratado, ele deixa de ser uma situação comum, inerente a todos, e passa a ser uma patologia. Ele começa a evoluir. Inclusive, indo para a melancolia. A melancolia, ela coloca o indivíduo no estado onde tudo isso está junto. Depressão, angústia, mágoa, ansiedade, estresse, tudo assim muito intenso. E de uma vez só. Ou traumas que não são trabalhados. Traumas e assuntos inacabados. Assuntos inacabados, eles não são traumas. Por que, rimada? Os assuntos inacabados são questões que afetam principalmente o ego. Esses rapazes que passam com o escapamento aberto, eles estão dizendo para todo mundo, eu tenho fiofó arreganhado, né? Ai, estresse, isso? Não, atrapalha, né? A falta de educação. Eu sempre vou, né, tocar nessa tecla dos escapamentos abertos. Não tenho nada contra motoqueiro. Eu tenho contra os escapamentos, né? Os escapamentos abertos refletem uma personalidade. E não é a natureza da personalidade. São falhas na personalidade, né? Então tá. Esqueci o que eu estava falando. Os assuntos inacabados, eles são questões menores, mas não menos importantes do que os traumas. É algo que poderia ter sido resolvido naquele momento que aconteceu e a pessoa reprimiu. Ela reprimiu e ela deixou em aberto. E quando algo fica em aberto, fica aberto para várias interpretações. A base passa a ser o achismo.
Eu acho que aquilo aconteceu por isso, eu acho que foi minha culpa, eu acho que aquela pessoa não gostava de mim, eu acho, eu acho, eu acho. Fica suspenso, inacabado, não se fecha o ciclo daquilo. Sem resolver a questão, independente se outra parte esteja viva ou não, se você conhece ou não, tem que ser resolvida com você, é você com você, né? Então, traumas e assuntos inacabados que não são trabalhados geram uma sobrecarga. Tudo isso gera uma sobrecarga na mente. Não se esqueçam que, de novo, embora o coração seja associado às emoções, o coração é o órgão mais importante para a energia vital, para estarmos vivos. Mas a fonte de tudo o que manifestamos está na mente e no cérebro. Tudo o que está dentro de nós gera, seja através do emocional, seja através de sentimentos, seja através de raciocínio, de qualquer tipo de pensamento, não importa. Tudo isso gera uma carga, mas quando são questões reprimidas, gera uma sobrecarga para o sentir e para o processamento. É por isso que os 9 passos da jornada de autoconhecimento é uma estratégia para que primeiro você alivie essa carga e depois você encontre aonde está a fonte dessa carga, para que seja resolvida. Aí vem o que? A regressão consciente, onde você vai lá naquele episódio que você deveria ter resolvido o assunto e resolver logo de vez. Com outra pessoa, não, com você, né? O segundo fator é a supressão emocional. Indivíduos que reprimem emoções negativas como raiva, mágoa, tristeza e frustração, tentando manter uma fachada de positividade para os outros, têm maior risco, segundo algumas pesquisas. Nem precisava das pesquisas, porque é óbvio, é muito óbvio quando se faz análise de indivíduos com câncer. A análise através da psicanálise, ela vai no inconsciente, ela trata o inconsciente. No inconsciente é que está tudo isso. O que é reprimido, o luto, traumas, assuntos inacabados. Sensações e sentimentos negativos que não são manifestados. Tudo o que é reprimido e é tóxico para a tua saúde, principalmente, outro motivo para a necessidade de autoconhecimento, principalmente se tudo isso é reprimido para manter uma fachada de pessoa feliz, de pessoa positiva, de pessoa de bem com a vida, a máscara social, sabe? Daí que é importante você ser você, independente da idade, independente da situação, independente dos problemas, do modo de vida, independente de qualquer coisa, inclusive da opinião alheia. Agora, os temas do canal vão fazer muito sentido. Tudo a seu tempo, né? Tudo o que é reprimido faz mal, inclusive o que é bom. Não pensem vocês que é só o que é negativo. O que é positivo, se é reprimido, ele se desenvolve e se torna negativo.
ele gera o que é negativo. Como? Eu tive uma conquista, eu estou absolutamente feliz, mas eu tenho que reprimir isso, eu tenho que fingir que não é tão importante, porque se eu ficar feliz no meio da minha família ou perto de determinado indivíduo, aquela pessoa não vai gostar, aquela pessoa vai vibrar uma energia densa para mim, então eu vou esconder o que estou sentindo de verdade. Não pode. Nós fomos feitos com a dádiva de sentir e manifestar e exteriorizar o que nós sentimos. Nós temos que fazer isso. Quando uma pessoa chega no ponto de assassinar outra pessoa, ela já passou dos limites da supressão, do reprimir. A raiva reprimida, ela até fermentou dentro da pessoa, que no impulso ela simplesmente mata. Não é questão de falta de consciência não, tá? Porque todos nós não, só temos consciência quando estamos manifestando algo, realizando algo, focados em algo. A consciência está no aqui e agora, quer dizer, a partir do momento que a pessoa assassina o outro, ela está consciente. A questão é que o impulso é que domina. Para uma pessoa ser capaz, o ser humano, né, o indivíduo que possui humanidade, ou deveria, para chegar ao ponto de assassinar outra, a raiva foi curtida dentro de si, fermentada, passou da conta de ser resolvida. O terceiro fator é muito conhecido de todos nós: depressão e desesperança. Por isso, Shimada fala, não fica lendo notícia, não fica vendo vídeo de porcaria, de assunto que não acrescenta em nada à sua vida. Isso desperta desesperança, desmotiva, te deixa desacreditado, faz você acreditar que o mundo vai acabar e o mundo não vai acabar. Você tem uma vida longa ainda pela frente. É tipo, não é porque eu vou fazer 55 anos que eu tenho que esperar que a qualquer momento eu vou cair dura no chão. Não. Se eu quiser, eu posso viver até 100 anos, depende de mim. De 55 a 100 anos é muito chão pela frente. Eu posso acreditar nisso sim. Tudo depende de como nós enxergamos tudo. E o modo como temos enxergado tudo precisa ser mudado. Por quê? Porque não está funcionando. Depressão e desesperança. O estado de luto profundo e desamparo, especialmente quando ocorre nos anos anteriores ao diagnóstico, está correlacionado à doença. De novo, luto. A depressão, ela vem de um luto. A depressão vem de desesperança, desmotivação, descrença. Tipo, a vida perdeu o sentido. O desamparo, idem. Aquele pensamento de no momento que eu mais precisei, onde estava todo mundo? A pessoa desesperançosa, quando ela chega nesse pensamento, a depressão já começou. Luto, ele precisa ser detectado com urgência, tá bom? De novo, não é que eu quero movimento no meu canal, não, tá? Eu já deixei muito claro para vocês o que eu tô fazendo aqui.
Eu não peço para curtir, se inscrever, comentar nada. Aqui todo mundo está muito à vontade. A Vitoreto, a Adriana, o Gilberto, a Regina, eles comentam porque eles se sentem à vontade. Quando eles querem, eles comentam. Quando não quer, não comenta. O Alexandre também, né, Alexandre? Espero que você esteja bem, viu, guardião? Não tô aqui para ser famosinha, para aparecer, para driblar algoritmo, para ficar no top 10 dos mais assistidos. Não, eu tô aqui tentando contribuir com o coletivo. Eu devo isso à vida. Não importa se é boa parte da minha vida eu andei no Vale da Sombra da Morte. Importa que eu tô viva, importa que a vida é maravilhosa. Eu quero retribuir a vida. Eu retribuo como? Tentando oferecer algo ao coletivo, tá? Então, prestem atenção nos vídeos com os 9 passos da jornada de autoconhecimento. Cada conteúdo está lidando de alguma forma com tudo isso que é nocivo e que vocês precisam refletir, que vocês precisam curar. Para curar, é necessário assistir os vídeos dos 9 passos do autoconhecimento, tá bom? Porque ali tem as chaves. Vocês são capazes de compreender, eu sei. Eu sei. É por isso que vocês estão aqui. Quem não compreende não fica assistindo esses vídeos, não. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, né? O luto precisa ser identificado e curado, ok? A mágoa, a amargura tem uma relação intrínseca com a depressão. Uma puxa a outra. Depressão profunda, né, crônica, ela alimenta o câncer, ela favorece o câncer acordar. E aí o que acontece? No final da explicação diz, ocorre, né, o surgimento da doença ocorre nos anos anteriores, não. O estado de luto profundo e desamparo, ele especialmente ocorre nos anos anteriores ao diagnóstico. Significa o quê? Aquilo que eu desconfiei da Adriana. A Adriana teve a pressão alterada a ponto de não conseguir baixar, ser internada e ter um AVC, exatamente no momento em que ela se encontrava muito bem. Ela estava se redescobrindo, se encontrando. Toda a jornada estava fazendo muito sentido para ela. Muita coisa em si ela estava resolvendo. O diário dela já estava no 2º diário. E ela tem um carinho muito especial pelo diário, porque ele realmente tem ajudado ela. E de repente ela teve um AVC. Como assim? É o cuidado que devemos ter com o animal quando nós tratamos o interior. Toda vez que aconteceu isso com Shimada, inclusive, né? Shimada passou 5 longos anos de extremo estresse, angústia, depressão, ansiedade generalizada, a ponto de se tornar
síndrome de pânico, opressão, um isolamento assim forçado, né? Hoje o meu isolamento é espontâneo porque reflete a minha natureza. Mas na época eu não tinha como sair no quintal, meu jardim morreu. Eu não conseguia ir no quintal para cuidar das minhas plantinhas, para brincar com o cachorro. Eu fazia o cachorro entrar para poder ver o cachorro, né? Quase 3 meses depois, né, 3 anos depois, acho que foi 2 anos, 2 anos depois que eu consegui me livrar daquela situação, o que aconteceu? O corpo começou a relaxar, mas ele começou a manifestar as consequências de tudo aquela avalanche que eu senti. Porque foi um longo período, 5 anos, naquele estado permanente, sentindo tudo aquilo, que mesmo depois, quando eu consegui relaxar, respirar e falar, agora eu posso recomeçar a minha vida, aquilo começou a ganhar vazão, começou a aparecer no corpo. Hoje eu tenho que ficar tomando um monte de vitamina por causa de deficiência de vitaminas, essenciais principalmente para o cérebro. Nos últimos 2 anos, eu vivi uma sucessão de idas e vindas ao médico, fazendo exames, indo em consultas e tendo que tomar medicações por determinado período para me restabelecer. A mente desgasta, o nosso mundo interior se desgasta, isso se reflete no corpo, é tudo de dentro para fora. A nossa aparência é reflexo do nosso interior. É por isso que eu sou contra procedimentos estéticos. Até o próprio procedimento estético vai denunciar a tua personalidade, a tua essência, a tua deficiência interna. Isso não é saúde. Se convencer que ainda é jovem, ainda é bonita, não é saúde. Quando a pessoa é saudável, isso se reflete por fora, principalmente energia. A energia da pessoa é boa, é agradável. A pessoa, nós queremos que a pessoa fique sempre perto. Nós sentimos falta da pessoa. Isso é beleza, né? Né, Adriana? Isso é beleza. Você tem essa energia, é uma energia carismática que faz com que as pessoas gostem de estar perto de você. É que você é meio igual a chimata, né? Você não gosta muito de interação social. Há vídeos falando sobre depressão, nós podemos conversar mais sobre depressão, tá bom? Atenção à depressão. Você faz acompanhamento médico, teu médico prescreve medicação para você, toma direitinho, nada de esquecer. Tomar certinho e antes de acabar, já vai renovar a receita, já vai cuidar de ter a medicação para quando aquela última remessa acabar. E se você não faz tratamento, vá fazer. Vá fazer. A medicação vai te curar? Não, mas vai te dar um alívio para que você possa se curar. Tá bem? O quarto e último fator emocional também tem tema falando sobre isso, tá?
o sentimento de culpa e a falta de apoio. A sensação de ser um fardo ou a solidão também impactam negativamente o sistema imune. Um exemplo típico da queda do sistema imunológico, quando ele fica vulnerável, é, por exemplo, quando a mulher entra em TPM. Se a TPM dela for intensa, ela pode ter resfriado, gripe, garganta inflamada, ela pode ter um monte de coisa. Por quê? Porque a resistência imunológica cai nesse período, porque o emocional dela está nas alturas por causa dos hormônios. É um típico exemplo de que o seu estado emocional altera o seu sistema imunológico e, consequentemente, a sua saúde, né? Os sentimentos de culpa, o nome do vídeo é Remorso e Sentimentos de Culpa. O sentimento de culpa não é especificamente o remorso. O remorso, ele é muito mais negativo, nocivo. Se vocês puderem, dê uma assistida no título. Vocês apertam na aba vídeo, que fica mais fácil rolar a tela e encontrar esse título. Remorso e sentimento de culpa ou vice-versa, né? Para vocês entenderem com mais profundidade isso. Essa sensação de ser um fardo, eu já tive esses pensamentos. Não chegou a ser algum sentimento de culpa, não. Isso é reflexo da minha criação, né? Aí eu não quero incomodar. Eu não quero ser um fardo para meus filhos. Meus filhos, eles vivem brigando comigo porque às vezes eu preciso de alguma coisa e eu não digo a eles. Eu não digo porque eu não quero depender deles. Eu quero me virar sozinha, né? Eu tô meio cansada de ser tratada como doente. Eu sou doente? Sou. Mas eu não tô inválida, eu não sou inútil, né? Eu só preciso me reorganizar. Enfim. Então, assim, há o sentimento de fardo normal dentro do limite, né? Em que a gente simplesmente, por uma questão de conceito pessoal, do nosso caráter, nós não queremos ser uma cruz para ninguém. Isso é até bom, né? Não querer ser um fardo para ninguém. Por quê? Porque nós acabamos nos superando, indo além, né? Agora, quando isso está relacionado a culpa, a remorso, aí é patologia, né? A solidão também é um agente que desencadeia câncer. Eu acho interessante, desde 2005 eu estudo comportamento virtual, né? Esse é o único motivo para ter perfil em várias redes sociais, para que eu tenha um lugar, um ponto de observação. A psicanálise pode fazer análise através da escrita. Através da escrita, do tipo de postagem, por exemplo, em vídeos, através do tom de voz, de toda a linguagem geral de um indivíduo, nós podemos saber quem é o indivíduo, né? Então, eu acesso a rede social para fazer análises, observar e acrescentar o meu conhecimento. Algo muito interessante que virou tipo uma modinha é a solitude. Ai,
Eu vivo em solitude, principalmente mulheres. Vamos ter uma conversa sincera agora, tá? Tem muita, mas muita mulher falando que ama viver em solitude, mas na verdade vive em solidão. É melhor pôr uma fachada de solitude, porque fica mais bonito, né? Mas uma pessoa realmente que aprecia a solitude, ela não vai deixar escapar a necessidade de ter alguém. Por mais que a pessoa diga que é por isso que eu não me relaciono com mais ninguém. Adoro ficar sozinha. Ninguém bagunça a minha casa, ninguém suja minhas coisas e etc e tal. A solitude não tem nada a ver com isso. Aliás, a pessoa que vive solitude, se ela não quiser lavar a louça fica lá. Um dia, 2 dias, uma semana. A pessoa que vive solitude, ela bagunça a própria casa, ela suja a própria casa e ela mesma tem que limpar e arrumar. Isso não é sinônimo de solitude. Não se envolver com alguém porque eu não quero a minha rotina atrapalhada. Isso não é solitude. É uma fachada. É solidão. Porque se não fosse solidão, a pessoa não manifestava, por exemplo, eu vi um boy lá no metrô que, nossa, meu coração acelerou, eu acho que eu apaixonei. A pessoa em solitude não tem isso. A pessoa em solitude, ela aprecia a própria companhia. E isso não significa que ela não precise de mais ninguém, que ela se torne... Esqueci a palavra. Eu repito essa palavra tanto e justo agora ela fugiu. Mas enfim, a pessoa em solitude, ela tem interação. Ela tem as interações dela. A questão é que essas interações não são mais falsas. Do tipo, a pessoa me chamou e eu me vejo obrigada a atender o convite. Não. Se estiver de acordo com a minha rotina, com as minhas prioridades, eu vou. Aí eu decido se eu vou ou não. A pessoa em solitude, ela se tem como prioridade. Isso não tem nada a ver com egoísmo. É a consciência de que, se eu não estou bem, como eu posso ser uma presença boa para alguém? Como é que eu posso fazer algo bom para alguém? A pessoa em solitude, ela tem consciência que ela não é autossuficiente. Então, ela tem os grupos de apoio, ela tem as interações familiares, sociais, mas de um modo que não afete a priorização que dá a si mesmo. É uma visão livre dos véus de Maia, onde não se usa mais máscara social, onde não se importa mais com a opinião dos outros e também não se move na vida em prol a satisfazer os outros ou agradar os outros. Então, 95% das pessoas que dizem que vivem em solitude, elas são solitárias. E nessa solidão, elas convivem, sabe com o quê? Com todos esses fantasmas e demônios interiores. Fica remoendo aquilo, não exterioriza e ainda fica criando contenção, reprimindo cada vez mais, a ponto de virar uma doença.
A somatização acontece quando o sofrimento psíquico se transforma em disfunção orgânica. Somatização é eu reprimi, eu ainda somo aquilo. Eu somo como? Ou a determinado conteúdo ou vários outros conteúdos se agrupam. Isso é uma somatização. Então, a imunossupressão, que é a queda de imunidade, né? Ela acontece quando o estresse crônico libera altos níveis de cortisol e adrenalina, de dentro para fora. Esse excesso suprime o sistema imunológico, quer dizer, além de ficar reprimindo, somatizando aquilo que está lá dentro, vira um hábito, porque é uma prática constante. Acaba-se se reprimindo também tudo que é positivo. Por quê? Porque está alimentando tudo que é negativo. O que é positivo é compreendido inconscientemente como negativo. Se trabalha do lado errado. Aí o sistema imunológico é suprimido, reprimido, reduzindo a capacidade do corpo de identificar e destruir células cancerígenas em estado inicial, que é a imunovigilância. Vocês estão entendendo bem esse trechinho? Reduzindo a capacidade do corpo de identificar e de destruir células cancerígenas. O corpo faz isso. Nós é que não deixamos fazer. Vem com essa conversa de que, ai, cigarro dá câncer. Não é o cigarro que dá câncer. É eu não curar dentro de mim que pode me dar câncer. A poluição ao meu redor também dá câncer da mesma. É como fumar 5 maços de cigarro numa hora. A quantidade de poluição no ar. Então vamos parar de ficar arrumando justificativa. O mundo, a realidade começa dentro de nós, gente. Começa dentro. Tem que parar de ficar olhando fora e olhar para dentro. Não é que o que está fora é menos importante, é importante porque é um animal. A única coisa importantíssima para a essência é a natureza como um todo. Mas essa estrutura da sociedade aí, ela é importante só para o animal. Para de olhar para fora. Para de viver de modinha, de ficar vestindo máscara social, de se importar com o que os outros vão falar, vão pensar. Seja você. Ser você é como uma onda num fluxo permanente que em momento algum questiona que direção está indo. Ela simplesmente é. Entendeu? Inflamação crônica, a instabilidade emocional constante mantém o corpo em estado inflamatório crônico que favorece a progressão de tumores. A instabilidade emocional constante, instabilidade, o desequilíbrio constante. Vocês agora vão entender quando várias vezes a Shimada fala da montanha-russa. Tem um vídeo com esse tema. A montanha-russa, que é a vida. Várias vezes a Shimada fala que a vida precisa ser essa oscilação e ela não tem relação à questão de a vida se tornar um tédio se não fosse assim. Toda vez que a nossa vida oscila, consequentemente, o nosso corpo vai oscilar, é as tentativas
de entrar no equilíbrio. Observa os pratos da balança. Até que a balança entre no eixo perfeito, ela vai oscilar. Isso é a vida. Um dia você vai estar triste, daqui a meia hora você está radiante, daqui mais meia hora você está chorando escondido no banheiro, daqui a 3 horas você é a pessoa mais feliz da vida só por causa de um pequeno gesto, e é assim. É assim mesmo. Ah, mas não tem como ser uma coisa só? Tipo, eu não posso me sentir a pessoa mais feliz do mundo? Pode. Faz jornada de autoconhecimento. Tá bom? Independente das circunstâncias, você vai ser feliz. Por quê? A felicidade é um estado de espírito. Danos ao DNA. Estudos sugerem que o estresse emocional pode reduzir a capacidade do corpo de reparar danos do DNA, facilitando o surgimento de mutações. A evolução ocorreu através de mutações genéticas ao longo de milhares e milhares, milhões de anos. Quer dizer, ninguém está se atentando às alterações que estão gerando hoje no nosso DNA, né? O ser humano, o hominídeo, ele evoluiu para esse aspecto tão lindo que é o ser humano atual. Só que este ser humano atual está gerando modificações, mutações no DNA que vão gerar seres humanos muito estranhos. Pode fazer quantos procedimentos estéticos você quiser. O ser humano vai deixar de ter esse aspecto. Por quê? Uma complexidade de coisas. Modo de vida, alimentação, a mente, essa mente dependente de tecnologia, essa mente é constantemente em área de conforto, essa mente que não sabe mais distinguir inteligência artificial de real, sonho de realidade, realidade de fato, realidade fake, não sabe discernir mais. Por quê? Porque deixou de ser pensante, está evoluindo. Cada vez que o ser humano altera o seu comportamento, o seu modo de vida, o seu modo da mente processar as coisas, vai alterar muito mais do que imagina. Os mamíferos, há trocentos milhões de anos atrás, possuíam um terceiro olho no topo da cabeça. Este olho, ele não enxergava. Ele servia apenas para captar a luminosidade do ambiente para se orientar, para o cérebro saber se era dia ou noite. Para quê? Para a glândula ela gerar estados de repouso ou de vigília. Acordado ou dormindo. Quando você está com sono, a melatonina está sendo produzida. Aí você dorme, você descansa. Alguma coisa aconteceu em que este olho, ele perdeu a sua função. Ele não teve mais acesso às informações da luz externa. Ele ficou sem saber se era dia ou noite. Provavelmente ele pode ter se enfiado na caverna e ficado ali muito tempo. Ele pode ter passado a usar chapéu, não sei. A informação da luminosidade passou a ser recebida por esses dois olhos. Aí o que aconteceu? Esse terceiro olho ele atrofiou. Uma mudança no estilo de vida
fez este terceiro olho atrofiar e se transformar no que hoje todo mundo conhece como glândula pineal. Para que a glândula pineal ela continuasse com a sua função, ela recebe informações dos dois olhos. E aí os dois olhos, eles não estão captando essas informações para a glândula. As pessoas elas ficam mais tempo em ambientes com luz artificial. As pessoas olham menos para a janela, para o céu. As pessoas elas contemplam menos o clima, a natureza. As pessoas ficam muito tempo em telas de todo tipo. É lógico que haverá essa quantidade enorme de pessoas com insônia. A sua insônia é psicossomática. Para justificar a sua insônia, você pega alguns dos assuntos inacabados que você tem, que são seus problemas atuais, que estão ali boiando na superfície dos teus pensamentos, e usa como justificativa para a tua insônia. Mas é teu modo de vida. Teu modo de vida, o modo como você permite que a tua mente seja condicionada, quem você é, como você se coloca diante da própria vida, altera não só o meio ambiente, altera o seu corpo físico, altera cada vez mais profundo, inclusive o DNA. A visão do câncer como doença psicossomática. O corpo como um palco, uma analogia, né? Nessa abordagem, o corpo manifesta fisicamente uma dor emocional que a mente não conseguiu digerir ou superar. Estão vendo? O que está reprimido. Um sinal de alerta. A doença é muitas vezes interpretada como um sinal de que os padrões de vida e emocionais precisam mudar. Estão entendendo? Quando a estimada naquele vídeo, ela pediu, pelo amor de Deus, para vocês se cuidarem. Eu não estava exagerando, eu não estava fingindo, eu não estava num teatro, gente. Por quê? Porque eu tenho consciência de tudo isso, eu tô tentando passar para vocês. Vocês precisam se cuidar. Esse animal aqui não é eterno. Você quer realizar tantas coisas, você tem tantos sonhos, tantos projetos. Se você tem uma vida longa pela frente ou não, depende disso aqui, ó. Da tua consciência, de quem você é, de como você vive, onde você está. Por favor. E nisso já foi 1 hora de vídeo, eu só falei do câncer. Eu não falei da diabetes, da pressão alta e das doenças do fígado. Então, tipo, esse vídeo vai ter 2 horas, tá? Quem quiser, pausa e salva lá, assistir depois. Porque eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Eu quero que vocês se cuidem. Tudo que eu falei até agora já foi abordado em outros vídeos, inclusive está muito presente nas entrelinhas, só não vê quem quer. Embora o fator emocional seja importante, ele não deve ser encarado como o único culpado, porque não é, né? Tratar a saúde mental, emocional, psicologia, terapia, manejo, psicanálise, manejo do estresse, né? É fundamental do tratamento oncológico, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a melhorar a resposta ao tratamento médico convencional. Porque a estimada fala que o ser humano não aguenta nenhuma gripe mais. Uma simples gripe. Eu não estou falando daquele drama que os homens fazem, né? O homem, quando fica resfriado, gripado, se joga na cama, eu tô morrendo. Não. Uma gripe, desde a comum até a mais
mais difícil, o ser humano não está conseguindo, ele não consegue se recuperar, ele não consegue se regenerar, ele não consegue vencer doenças que antigamente eram comuns no cotidiano. Por quê? Seu estado emocional, seu estado psicológico, seu modo de vida deixou o seu sistema imunológico preguiçoso. Essa é a verdade. Em outros casos, o seu sistema imunológico está sendo reprimido. Como? Você mesmo impede que ele trabalhe. Como? Com o seu modo de vida, com o seu consumo. O que você está consumindo? Da mesma forma, a diabetes, tá? O principal fator emocional que afeta o diabetes e pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento da doença, como um processo psicossomático, é o estresse crônico, frequentemente associado a sentimentos de ansiedade, tristeza, raiva e angústia. Reprime ansiedade, reprime tristeza, raiva e angústia. Eu sempre vou dizer que o indivíduo que reprime a própria doçura vai desenvolver diabetes. Porque a pessoa que não é doce, que não é gentil, é triste. Ela tem raiva, ela sofre de angústia. Ela não tem como ser doce, ela não tem como ser gentil, ela vai ser arrogante, ela vai ser raivosa, ela vai ser irritadiça. Onde pode ser gerada doçura? A doçura é a gentileza. Se você não flui gentileza, o seu organismo ele não vai entrar em equilíbrio na questão insulina-glicose. A medicina psicossomática encara essa relação como impacto direto do estado emocional intenso no metabolismo, especialmente em pessoas com predisposição genética ao diabetes tipo 2. Quer dizer, você tem casos na tua família de diabetes, de qualquer tipo, tá? Aí você é uma pessoa com sentimentos de ansiedade, né? Ansiedade em si é uma coisa, os sentimentos de ansiedade são muito mais intensos, mais nocivos ainda, né? Tipo a expectativa. Expectativa em tudo é um sentimento de ansiedade, isso é nocivo. Tristeza constante, raiva. A pessoa sempre está com raiva de alguém ou de alguma coisa, tudo ela fica com raiva. Angústia. Isso vai desencadear aquilo que está no teu mapa genético, que é hereditário. O que é hereditário não é obrigatoriamente despertado. Desperta por causa do teu estado. Da mesma forma, a pessoa já diabética, se ela não cura tudo isso, ela não se cura da diabetes. E a diabetes vai evoluir com a permanência desses estados. Quando uma pessoa passa por um choque emocional e estresse constante, o corpo ativa o sistema nervoso simpático, desencadeando uma cascata hormonal. Tá vendo? Choque emocional, estresse constante, tudo isso vai ganhar vazão e se refletir na parte física, porque é tudo de dentro para fora, tudo de dentro para fora. O que está dentro reflete fora, inclusive a beleza. Inclusive
as autoafirmações de ai, eu sou uma pessoa boa, ai, eu sou tão simpática, ai, me falaram que eu sou tão boa nas coisas que eu faço. Autoafirmação, né? Aumento de cortisol e adrenalina. Esses hormônios da luta ou fuga estimulam o fígado a liberar glicose no sangue para fornecer energia imediata. Toda vez que a pessoa entra no modo luta, ai, eu sou guerreiro, ou ela entra no estado de fuga, inclusive emocional, tá? Tipo, evitar a confrontação, principalmente a confrontação consigo mesmo. Tem vídeo com esse tema também, né? O fígado vai liberar glicose no sangue. Por quê? Porque tudo isso exige mais energia. Tá vendo de onde vem a energia, o combustível para a máquina de carne e osso? Se você precisa de uma força extra de energia, o fígado vai liberar mais glicose. É, por exemplo, assim, Shimada é quando ela pode prever que ela vai ter uma crise epilética exatamente por causa da glicose. Não todas as crises, né? Eu tenho vários tipos de crises, algumas mais frequentes, outras não, a maioria controláveis com medicação. Mas tanto não, a crise epilética, ela é consciente, a sensorial não. A sensorial não é controlada por medicação, mas como eu evito os estímulos, a medicação ajuda a não ter com tanta frequência quanto eu tinha. Mas, na maioria das crises que eu tenho, inclusive de pânico, eu estou consciente. Eu sei o que está acontecendo, eu sei como me posicionar para alcançar o controle da minha respiração, consequentemente dos meus batimentos cardíacos. Eu procuro não entrar em desespero, né? Aí o que acontece? Quando a crise está para acontecer, é uma queda drástica de glicose. Eu entro numa cor amarela e de repente fica verde. O corpo inteiro tem uma reação diante disso. A pressão cai, a respiração ela fica mega lenta. Os batimentos cardíacos também. Aí eu sei que eu vou ter uma crise, né? É tudo muito rápido. A primeira medida que eu tomo para evitar a crise é colocar um pedação de doce na boca, principalmente doce de leite ou de amendoim, aquele de boteco. Coloco um pedação na boca, deixo dissolvendo. Para quê? Para ajudar a glicose a voltar a subir ou não, ou parar de cair. Aí eu vou para medicação de emergência, coloco debaixo da língua. Tudo é um fator de consciência num momento que já foi desesperador. Quando eu era mais jovem, eu entrava em pânico. Quando eu ia ter uma crise, eu não queria nem saber qual crise era. Hoje eu distingo qual tipo de crise eu vou ter. Todas elas eu posso prever, mas nem todas são conscientes, né? Shimada fica aqui, não é porque ela ganha alguma coisa com isso, não, gente. É porque ela aprendeu tudo isso e ela quer que de alguma forma sirva para vocês, para que vocês se cuidem.
Resistência à insulina. Em situações de estresse contínuo, os níveis elevados de cortisol reduzem a sensibilidade das células à insulina, dificultando a entrada de glicose nas células e aumentando sua concentração no sangue. No caso da Shimada, a Shimada produz insulina demais e ela tem que criar um controle, né? Eu não posso exagerar no consumo de doce, mas eu não posso ficar sem o doce. Por quê? Porque eu produzo insulina demais, assim. A meu exame de glicose, ele sempre fica entre 80, ele sempre foi 80, né? Depois dos 50 anos, ele oscila entre 80 e 90. Então, estresse contínuo e os níveis elevados de cortisol reduzem a sensibilidade às células à insulina. Aí a glicose não tem como agir. Impacto no pâncreas. Estamos falando de diabetes, mas isso também explica câncer no pâncreas, que é muito comum, principalmente em homens. Estudos indicam que o estresse pode interferir no funcionamento das células produtoras de insulina no pâncreas, reduzindo sua eficácia. Entende por que tanto homem tem pancreatite ou câncer no pâncreas? Não é só álcool, não. Não é só o álcool. Nada vem do nada, né? Câncer, diabetes, não simplesmente diz, eu vou ser eu aqui nesse corpo. Não. Nós favorecemos a existência de tudo isso. Ai, Shimada, você favoreceu a existência da sua epilepsia? Eu nasci com isso. Isso não é uma doença, mas é resultado do modo como o meu cérebro funciona. Eu sou hiperativo. Meu cérebro é hiperativo. Isso vai se refletir no meu comportamento. Eu vou ser uma pessoa hiperativa. Consequentemente, o que acontece? A sobrecarga no cérebro de hiperatividade acaba desencadeando crises epiléticas, convulsões, que tudo isso é controlado com medicação. Por quê? Porque eu não subestimo a medicina, né? Embora eu saiba de tudo isso, eu não descarto a eficiência da medicina. As principais emoções e fatores de risco: preocupação e ansiedade. A constante preocupação, muitas vezes descrita como não conseguir adoçar a vida, afeta o pâncreas e o baço, segundo a medicina tradicional chinesa. Estão entendendo? Eu não consigo adoçar minha vida, de amarga já basta a vida. É a mesma coisa de, eu não vejo sentido na vida. O que você fala tem poder, porque o que você fala é materialização do que você pensa, do que está dentro. É uma fluição, né? E aí, se você é uma pessoa constantemente preocupada, você vai entender porque a Shimada, ela fica falando contra a estrutura da sociedade. A estrutura da sociedade, ela foi organizada para que você seja uma pessoa constantemente preocupada e, consequentemente, você seja doente, porque isso faz o poder oculto lucrar. Burnout e diabetes de estresse. O cansaço mental devido à automonitorização da glicemia pode gerar um estado de esgotamento emocional que, por sua vez, eleva a glicose. O burnout, ele não vem só
em espaço de trabalho não, né? O estado burnout. O esgotamento emocional é um... Nossa, hoje eu tô esquecendo as palavras, né? É um ponto a favor da diabetes. E aí, tipo, isso principalmente em quem já tem diabetes. A pessoa, ela tem que ficar nessa rotina de monitorar a sua glicemia o tempo todo. Isso é desgastante também. Isso causa um esgotamento emocional. E isso vai fazer a glicose subir. Esgotamento emocional eleva a glicose. Excesso de preocupação, né, cansaço mental altera a glicose. Para virar diabetes, a pessoa vive constantemente nesses estados, gente. Não pode ser nem esquerda nem direita, sabe? É que nem os hemisférios. Esquerda e direita. Você não pode ser só esquerdo, você tem que ser o direito também. Você tem que usar mais o direito, mas em conformidade com o esquerdo. Tipo assim, o esquerdo não manda e ultimamente ele tá mandando. Ele tem que se integrar ao direito. Não existe um lado. Existe um meio que é o eixo, é preciso equilíbrio em tudo. Choque emocional, tristeza profunda, luto ou grandes sustos podem vir como um gatilho para o surgimento de diabetes em pessoas predispostas. Da mesma forma que tristeza profunda e luto tem relação com câncer, tem relação com diabetes em pessoas predispostas a diabetes. Predispostas o quê? Que recebem essa herança genética. Se há casos de diabéticos na família, tristeza profunda, depressão crônica, luto, grandes sustos, assim, acontecimentos de alto impacto emocional, vão fazer você ter diabetes. Diabetes emocional versus doença psicossomática. O termo diabetes emocional refere-se à descompensação glicêmica causada